A Luísa também de Teutônia, olha aí, ó. Adriana, Polo de Jaquirana. Jaquirana é maravilhoso. Frio, Jaquirana, frio. Boa noite a todos. Fabiola, Thaís, Pamela. São Gabriel, querida, seja bem-vinda. Que joia. Estamos chegando, ó, então, quase 70 alunos já nas 3 turmas. Restinga Seca, Vinícius, Polo Faxinal do Soturno, Valdoni, meus queridos alunos. Que bom, né? Que bom a gente estar junto numa segunda-feira. Vamos tirar um tempinho para a gente, né? Uma hora, no mínimo, aí nós vamos tirar para discutir umas ideias. Vocês podem fazer nos comentários aqui no chat, depois eu vou bem com calma, assim, amanhã eu sento, e aí, se vocês tiverem questões, perguntas, a gente lê, a gente estuda, né, algumas dúvidas. Se for do meu alcance, eu sempre... Nossa, Raícha, Alegrete, que lindo! Gabriele, Gramado, olha que bonito, né? O nosso curso aqui atinge todas as cidades do estado, assim, várias cidades, né? Alegrete, Gramado, tem gente também de Santa Catarina, né? Alegrete, Evelyn, né? Que bom, queridas, que bom. Vamos tirar esse tempinho para a gente, né? Então, agora 8 horas já e 7 minutos, vamos começando com as nossas ideias do nosso curso. Na verdade, esse curso, então, nós temos 3 turmas aqui. A primeira turma é a turma com uma disciplina complementar de graduação do presencial. É uma disciplina não obrigatória, que se inscrevem nesse curso diferentes alunos e alunos da Universidade Federal aqui de Santa Maria, né? A turma número 2 é a turma da Sociologia, Educação à Distância, que polos aqui em Faxinal do Soturno, nós temos lá em Gramado, que era a linda cidade, Jaquirana e Mostardas, né? 4 polos estão aqui nos acompanhando, né? Ora, Leila, Balneário Gaivota, querida, viu que legal? A Marília, que saudade de ti, uruguaiana. Quando tu vieres para Santa Maria, tu nos avisa para a gente tomar um café, nem que seja à distância, assim, né? Para matar a saudade. Querido, Caçapava, frio, Caçapava também, né? São Gabriel. Olha, gente, que cidades lindas que vocês moram, assim. Eu tenho uma paixão grande pelo Rio Grande, sim, pelas cidades que vocês habitam, né? Que bom. E abraçar também os nossos alunos do curso de extensão. Já que a gente vai trabalhar, assim, temas que nos ajudam, assim, a refletir sobre a nossa... Ó, Tavares também, Aline, sobre a nossa existência, é bom juntar gente, é bom ficar junto, saber que o problema do professor existencial não é exclusivamente dele, nem o de vocês também, as nossas inseguranças, nossos medos, nossas ansiedades, muitas vezes, de caminhar para lá e para cá, e nosso pensamento está agitadíssimo, né? A gente pode juntos procurar algumas saídas, algumas ideias. Eu gosto das ciências humanas e ciências sociais, que eu me dedico assim. Oi, Paola, tudo bom, querida? Sinimbu, olha, a Paola já fez esse curso com a gente, mas está aqui de novo, né, Paola? Que bom te encontrar aqui novamente, tá? Fica comigo aqui, tá? E poder, juntos, quem sabe, a gente lançar ideias, que muitas vezes são ideias, como muitas vezes eu falo nos cursos, que são ideias que certamente vocês já leram, vocês já ouviram falar, mas muitas vezes a gente passa assim, despercebido, né? Despercebido porque acha que não é importante essas ideias. Então, pegue o caderninho de vocês, pegue aí a caneta, se for pertinente, vocês, por favor, anotem algumas palavras. Eu me situei hoje aqui, até vou adicionar o título da fala, Cuidados de Si. Eu tenho lido agora, ultimamente, até vou passar agora para frente aqui do nossos tópicos que nós vamos abordar hoje. Vocês estão percebendo que são 3 tópicos. Primeiro, o que seria o cuidado de si? Né? Vocês estão vendo aí. Cuidados do corpo, cuidados da alma, não esquecer desse lado também espiritual, o lado da consciência, da mente, né?
e também o cuidado físico, a importância do cuidado físico. E como nós estamos fundamentando essa ideia. Eu pego a hermenêutica, já vou mostrar para vocês o livro que eu estou me fundamentando. Oi, Janice, oi, Fernanda, ô, Marinete, queria abraçar todos vocês, assim, mas vou dar só um oi, né? Depois, no final, quero ver se eu abraço também e digo o nome de vocês. Do Michel Foucault, Hermenêutica do Sujeito, se vocês tiverem aí a canetinha na mão, já vou mostrar para vocês também o título da obra. A hermenêutica do sujeito, ele fala especificamente do cuidado de si, né? Então, nós vamos... A aula de hoje, ela tem esse fundamento, esse pano de fundo teórico. O professor não vem aqui achar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, tudo que a gente fala aqui nas nossas aulas é fruto de uma pesquisa, é fruto de muita leitura e muita reflexão de alguns autores, que eu acho importante, e que nos ajudam a gente a viver bem. Acho que essa Oi, Rita, Laguna, Santa Catarina, que bom, que bom, que bom, que bom estar aqui com vocês. E assim, isso nos ajuda a vivermos melhor. Nós só temos um objetivo na vida. Já dizia Aristóteles na Ética Nicômaco, o objetivo nosso é viver bem, é ter uma vida boa, uma vida social, e, por que não dizer, ele fala isso, uma vida eudaimônica. Nós teremos uma aula só para falar da eudaimonia do Aristóteles. Nosso objetivo é esse, sermos felizes. E se alguma coisa não está atrapalhando, ninguém sabe mais do que nós mesmos daquilo que atrapalha a nossa existência. A gente podia ser um pouquinho melhor, mais paciente, mais compreensivo, mais sereno, mais tranquilo. E muitas vezes tem algum fato que nos atrapalha, alguma pessoa familiar, algum amigo, um antigo romance que a gente teve que não foi bem resolvido na existência. E não tem a pessoa mais importante na vida para resolver do que você mesmo. Você tem capacidade, você sabe onde é o teu gargalo, o teu ponto fraco, o teu calcanhar de Aquiles. E muitas vezes nós precisamos de analistas, nós precisamos de psicólogos para falar, ou um amigo, né? Ou uma amiga, ou um pai, uma mãe, para desabafar, para falar para essa pessoa, né? Então, é importante a gente ter esse momento para a gente, tá bom? E depois eu queria saber se vocês fizeram a experiência da semana da gratidão. Gratidão. Olha que palavra bonita, que nós temos que ser gratos e ver aquilo que nos agrada durante o dia. O que nos agrada? O que você saboreou? Teve uma aluna que botou, eu saboreei hoje tal coisa. Porque saborear vem de sabor, que dá sentido, né, à nossa existência. Você pode saborear, muitas vezes, até a hora da bergamota no sol. É uma meia hora, muitas vezes, que você saboreia. Você pode saborear o teu almoço que você preparou, você pode saborear o filho, a filha que você conviveu, o companheiro, a companheira, você pode saborear o amanhecer, o anoitecer, as estrelas, o sol, o caminhar. Olha, nós temos milhares de situações que a gente pode agradecer com gratidão. A gratidão é aquela pessoa que tem o coração aberto, né? Dando graças por essa fase da vida que nós estamos vivendo, essa fase importante da vida que a gente vive, tá bom? Então, eu vou falar sobre o cuidado de si, cuidado do corpo hoje, nós, em tempo de pandemia, o que está nos afetando, principalmente as nossas reações emocionais frente à pandemia, e por que não dizer nossas reações comportamentais? A gente está mudando o comportamento também durante a pandemia. E depois, o ponto 3, eu falo assim, quais seriam as estratégias para a gente mudar, enfrentar essa realidade? Haveremos de sairmos melhores desse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu acredito nisso, tá bom? Então, vamos lá. Professor, estou mostrando aqui, então, professor, de onde o senhor tira essas ideias?
essas ideias aqui eu encontrei por indicação de colegas sobre o trabalho do cuidado de si. Está aqui, ó, o Michel Foucault, um filósofo que nasceu em 1926 e faleceu em 1984. E esse livro, A Hermenêutica do Sujeito, que ele trabalha o cuidado de si, é uma síntese das suas últimas aulas, que dizem que ele tinha 300 alunos assim que iam assistir ele presencialmente. Esse Hermenêutica do Sujeito é 1982, ele faleceu em 1984, então já no final, muito jovem ele faleceu, e ele fala assim que ele dava aula para as 300 pessoas, todo mundo com gravador na frente dele, assim, eles botavam todos os gravadores para poderem gravar as aulas, e depois ele fala isso na introdução, que ele sentia uma solidão, porque quando terminava a aula, todos os alunos vinham pegar os gravadores e iam embora e deixavam ele sozinho na mesa, né? Mas pela importância do Foucault, vários livros que tem, eu particularmente iniciei a obra do Foucault lendo a Hermenêutica do Sujeito. E eu aprendi muito, que eu vou passar para vocês hoje algumas ideias. Então, o que nós podemos compreender? O cuidado de si, quando a gente fala, é o cuidado do corpo e o cuidado também da alma. Ele faz, na verdade, uma releitura dos clássicos da filosofia antiga. Ele vai lá em Platão, Aristóteles, os estoicos, os cínicos, os epicuristas. É interessante, e eu já fiz também essa ideia a partir de um contemporâneo dele, que é o Pierre Hadot, que eles chegaram a fazer algumas falas, e que eu elaborei essa obra que nós estamos lendo. Essa obra que ainda tem alguns exemplares, se alguém quer nos prestigiar, adquirir, entre em contato comigo. E ele entende, então, a filosofia antiga como um exercício espiritual. Quer dizer, a filosofia ajudando... sim, Leonela, eu posso disponibilizar no Moodle para vocês terem uma ideia, né? Mas aqui vocês podem ir captando, assim, no caderno de vocês, algumas ideias, assim, que eu acho importante. Ele captou as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, as escolas helênicas, para dar uma importância, uma relevância e importância à filosofia contemporânea dele. Então ele fala assim, que lá no templo de Delfos, no oráculo do deus Delfos, tinha uma frase que vocês já certamente ouviram muito falar, que era o quê? Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento, pela qual o Sócrates, que era aquele pensador, ele utilizou essa frase para fazer toda a sua filosofia. A felicidade, a virtude está no autoconhecimento. O Sócrates foi o primeiro pensador a ter uma conotação da psique humana, da alma humana, né? Então é importante dizer, não apenas o corpo, cuidado do corpo, mas o cuidado da alma. Mas ele vai mais adiante, o Foucault. Ele não fica apenas no autoconhecimento socrático, do conhece-te a ti mesmo. Ele vai para o cuidado de si. E olha, veja bem, ó, cuidado de si é uma obrigação permanente que deve durar toda a nossa existência. Desde pequenininho, a nossa vida juvenil, adulta, até a velhice. O cuidado de si. Quanto de mais cuidar da gente mesmo, mais a gente terá sensibilidade de também cuidar dos outros, cuidar do planeta, cuidar dos animais, essa sensibilidade. Eu sempre me lembro, quando eu era pequeno, o cuidado que a gente tinha, não apenas com a gente, mas nos brinquedos, assim, eu lembro que muitas vezes eu me preocupava com os colegas. Tinha um rio que a gente se banhava num balneário, e eu sempre ficava meio que cuidando as crianças, e eu também era criança. Então, eu acho que a gente traz também, e a gente vai amadurecendo esse cuidado de si, que a gente deve ter. Olha, veja bem, é o fato de ocupar-se consigo e preocupar-se consigo. E isso não é passível de ser sobreposta a um sujeito egoísta e individualista.
Vocês vão dizer assim, bah, professor, mas se tu pensar só em si, apenas, aí você se torna até um ser egoísta, um ser bastante individualista. Não é verdade. Porque quanto maior o cuidado que você tem consigo mesmo, com o teu corpo, com o teu sono, com a tua alimentação, com o teu bem-estar também mental, com o teu comportamento, melhor você vai compreender o outro e terá uma vida muito melhor também. Então não se trata, diz o Foucault, eu estou pegando palavras dele, de modo algum de uma idolatria ou de autoadoração beata, aquela pessoa que se valoriza demais, simplesmente de si para consigo é uma questão de elevação. Lembra aquela frase que a gente citou aula passada, que a única coisa que nos caracteriza e não deixa a gente ser besta, um animal instintivo, é a elevação do nosso espírito, a elevação da nossa alma, a elevação dos nossos sentimentos, da nossa consciência é que nos determina como seres humanos. Perfeito? Então, nós fomos, assim, chamados um animal mamífero que tem essa capacidade de evoluir, que eu já vou pegar uma ideia aristotélica que vocês vão gostar. Perfeito? Então, para terminar um pouco essa introdução do cuidado de si, do corpo e da alma que nós temos que ter, ele diz que não se trata tampouco, olha, aqui quem está falando é o Foucault, não se trata de um narcisismo. O que seria o narcisismo? Christoph Lasch, que é um sociólogo contemporâneo, ele trabalha muito a questão do narcisismo pós-moderno. Narcisismo, vocês veem que vem da mitologia de Narciso, dos gregos, que era um jovem muito belo, mas ele era bastante arrogante e prepotente. Todas as ninfas corriam atrás dele, mas ele não estava muito afim, dava fora nas pessoas. E aí ele foi condenado pelos deuses a nunca visualizar a sua imagem. E um dia ele está andando numa floresta e ele se depara com a fonte de uma água cristalina e ele se depara com a sua própria imagem e começa a se admirar. Começa a ver, mas como eu sou bonito, como eu sou perfeito. Veja bem, olha aqui. E aí ele esquece de fazer as necessidades fisiológicas, de dormir, de se alimentar e acaba morrendo, vendo a sua própria imagem. A psicanálise moderna, Freud, trabalha essa questão do narcisismo também, quando essa pessoa, ela é autocentrada nela mesma. Ah, eu entendo, eu sei, eu sou bela. Aquela pessoa que diz assim, ó, espelho, espelho meu. Existe outra pessoa mais, quando vai dizer bonita, o espelho já quebrou. Muitas vezes, o narcisismo contemporâneo da nossa pós-modernidade, vocês podem ver. Já falamos isso, eu acho que a aula passada, não sei se foi aqui, que muitas vezes estão nas redes sociais. O nosso narcisismo do eu, da nossa imagem, não do ser a essência dos nossos valores, mas do aparecer, do parecer ser. Você apenas é uma imagem muitas vezes fake, mas o Foucault está dizendo que não se trata de narcisismo, não. Se trata de uma valorização, um respeito e um cuidado com o nosso corpo e a nossa alma. É uma ideia que eu acho muito importante. Perfeito? Essa é a primeira ideia. Anotaram aí. Cuidado de si. Está ligado ao corpo integral e cuidado à consciência, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa razão, a nossa mente. Como diz aqui o colega, a Rita, né? Tudo está interligado em nós. E se um pontinho das nossas relações sociais, da nossa mente espiritual estiver em defasagem, o corpo vai, de uma certa forma, sofrer. Quando eu utilizo um caminho do vício, da bebida, do fumo, né, alguma coisa está descontrolada. Então, é muito complicado e difícil ter uma harmonia de corpo e alma
estar num trabalho que você ama, estar num curso que você gosta de ler, gosta de pesquisar. Isso tudo a gente tem que estar em harmonia com o universo. É uma ideia grega da filosofia. E vocês estão percebendo que eu não estou trabalhando nenhuma questão de religião, que pode ajudar a espiritualidade, ajuda, ou a meditação, ou o budismo, ou o cristianismo, todas as religiões, elas podem contribuir para essa harmonia. Tirando aquelas religiões que te proíbem de fazer tudo, até de cortar o cabelo, até de usar uma roupa, tem que usar saia, aí vira quase um talibã. Tudo que é um radicalismo religioso leva, tudo que é um radicalismo na nossa vida, aliás, essa frase nós vamos falar aqui no curso, os gregos tinham a questão da moderação. A moderação é o significado da nossa existência. Graziella, o que tu está dizendo? Ai. Bota as dúvidas que depois, se eu souber responder, ou se eu tiver equivocado com a minha ideia, vocês podem contrapor o professor. Se vocês me convencerem com o argumento de vocês, eu, com toda a abertura do meu coração, aceitarei, se for muito bem fundamentado a ideia de vocês. E aquela do feijão Covid, isso eu não sei, Cláudio, não sei. Eu não vou ler muito aqui, senão eu me perco. Perfeito? Primeira ideia, então, aí. Segunda ideia que Foucault trabalha, a ideia do sujeito que se constrói com o outro. E o Rousseau, olha, Foucault, ele resgata essa tese de que nós estamos nos construindo como seres humanos. Aristóteles fala isso, que você nasce não ser humano. Se deixar o ser humano logo no seu nascimento isolado, primeiro que ele não vai sobreviver por uma questão de falta de calor, falta de alimentação, falta de afeto. E se ele tiver tudo isso, depois ele precisa do carinho, do amor da mãe, do pai, dos familiares, para introduzir-se nesse ambiente social. Se você pegar um ser humano e deixar ele isolado, ele não vai sobreviver. Se eu sobreviver, ele vai imitar os sons da natureza. Então, nos tornamos humanos, diz o Aristóteles, na convivência social, nós vamos nos tornando éticos, nos tornando sociáveis, nos tornando virtuosos, nos tornando humanos. Que legal essa ideia. A tese aristotélica da sociabilidade do homem e a construção ética do sujeito, do ethos, dos valores, do costume, que nós carregamos com a gente, herdeiro muitas vezes de uma tradição social, cultural, de outros povos, que vão ajudando a gente a se transformar em ser humano. Mário Sérgio Cortella, que eu já citei a outra aula, se eu não estou equivocado, que é muito famoso no Brasil, ele tem a tese que o homem ele vai se construindo diferente, nasce não pronto, a frase dele que eu lembro, né? O ser humano nasce não pronto e vai se construindo. Ele diz assim que hoje, dia 31 de maio de 2021, eu sou a última e melhor versão humana. Eu sou melhor em tese do que eu era ontem, então eu vou me construindo, diferentemente do computador, do celular, que nasce pronto e vai se desconstruindo. Então, tem uma frase que eu gosto muito de citar na parte inferno do Dante Alighieri, da Divina Comédia, que ele fala assim: ser humano eu não sou, estou me tornando. Estou me tornando. Então, que bom que aquela tese que eu já falei na aula passada, que a gente vai se humanizando com o passar do tempo, vai se tornando mais aquilo que os gregos falam, kalos, kagatos, um ser humano bom e belo. Eles cultuavam muito a beleza física, mas também cultuavam muito a beleza, né? Esse conhecimento da paideia, conhecimento da arte, da música, da poesia, da dramaturgia, da filosofia, da medicina, dos números. Era um homem completo, a paideia grega. Então é isso que nós estamos aqui. Então o sujeito como um ser composto pela dimensão física, mas também psicológica, social, espiritual e política.
política não necessariamente filiado a um partido, pode ser ótimo, que bom que a gente defende uma ideologia conjunta de ideias, mas o ser é um ser integrado na sociedade, com as suas relações físicas, psicológicas, mentais, espiritual e política. Perfeito. Isso é o ser que nos torna um ser humano, racional. Perfeito? Para isso, a filosofia nos ajuda. Perfeito? Vamos lá, um passinho à frente. Cada um de nós em tempo de pandemia. Ai. Agora, como é que nós estamos vivendo em tempos de pandemia? Temos alguns de nós já tivemos perdas, outros já tiveram estresse, passamos por ansiedades e medos, e a necessidade, que eu digo aqui, do cuidado da nossa saúde mental. Ela direciona tudo, né? Porque se você mentalmente não está em equilíbrio, você vai ter um desarranjo social, comportamental, psíquico, e nada vai dar certo. Então, a necessidade da nossa mente estar tranquila, ter uma respiração, ela está em serenidade, daí você vai realmente viver bem. Então, eu vou citar um pouquinho aqui os cuidados que devem ser constantes. Ó, a Daiane está dizendo, os dias estão atribulados, essa é a palavra. Atribulados é uma tribulação, você não tem essa serenidade, isso que nós precisamos, né? Então, é bom. Ideologia, eu quero uma para ver. Todos nós temos uma ideologia, né, querido Cláudio? É uma ideologia que defende os seus valores, são ideias que nós defendemos, perfeito? Então, nós vamos agora passar exatamente nessa dimensão assim. Até eu preparei aqui o slide, eu só volto aqui para aqui o cuidado de si, e eu vou trabalhar a primeira questão aqui, da questão dos medos. Até eu tenho uma imagem que estou mostrando para vocês, uma mulher aí olhando para a janela, assim, bastante preocupada, e eu acho que hoje o medo, ele, de uma certa maneira, ele está nos atingindo de uma maneira geral. Eu, por exemplo, vejo e leio, as pessoas estão com medo, principalmente do adoecimento, né? Principalmente do vírus. Uma grande parte ainda não conseguiu, no meu caso, ainda se vacinar, nós estamos ainda a uma espera ainda, né? E principalmente o medo da morte. Ou nós perdemos um amigo muito próximo, ou um familiar, um primo, um tio, uma avó, uma mãe. Então, isso faz que essas perdas de pessoas queridas, muitas vezes, nos causam medos. Muitas vezes, até estigmatizado, assim, fulano contraiu o vírus agora, então a gente fica com medo até de, olha lá, a pessoa não... A gente fica mais recluso, inclusive, né? E o medo do adoecimento, o medo da morte. E isso, o medo até, inclusive, de perder o emprego. Quem de nós não viu reduzido um pouco os nossos trabalhos, né? Uma extensão que eu fazia mais, uma palestra ou um trabalho, tudo reduziu. Então, isso causa em nós certos medos, não nos dão garantias que nós vamos nos manter as nossas necessidades básicas, o nosso filho no colégio, nossa mensalidade. Então, isso nos causa uma certa tribulação, né? Em teletrabalho, a colega está dizendo também aqui, e muitas questões. 2, como diz ali, sentimento de impotência e vulnerabilidade. O que é isso? Eu percebo nas pessoas, e estudo isso, há medos e sentimentos relacionados a esse avanço da pandemia. A inexistência ainda da cura, né, até o momento nós estamos com tratamentos, né, mas não é para todo mundo, né? A instabilidade das deliberações institucionais, principalmente nós no Brasil, que nós temos uma conjuntura dos nossos dirigentes políticos que negligenciaram lá atrás o início das conversações de empresas multinacionais para a gente comprar
as vacinas, houve uma negligência, houve uma irresponsabilidade com a questão da aglomeração, da utilização de máscaras. Então, nós estamos passando esse tipo de impotência e também de sermos mais vulneráveis. Então, a maior limitação de autonomia no ambiente de trabalho e nas relações, e especialmente aos profissionais da educação, que eu tenho aqui muitos alunos aqui, mas também eu tenho muitos professores aqui, né, que estão sendo expostos agora aqui em Santa Maria. Me parece que estão começando a vacinar os professores da rede municipal, se eu não estou equivocado, e rede particular. Então, começaram. Nós, na rede ainda federal, não temos ainda, né? Então, isso tudo nos causa um certo sentimento de impotência e vulnerabilidade. Slide número 2. O que eu estou percebendo nas pessoas? Até na nossa convivência em casa, a gente se torna muito mais irritado. A irritabilidade é uma questão, principalmente, devido ao aumento de atividades e aumento também do estresse, né? Geralmente ligado ao trabalho. Nós que somos professores, assim, a nossa atividade, ela, antes a gente preparava uma aula, ia para a sala de aula, dava aula tranquila. Agora nós temos que ainda gravar as aulas, abrir sistemas, né, muitas vezes complicados, que a gente tem que aprender para transmitir. Então, tudo isso nos causa uma irritabilidade muito maior, que pode afetar até as nossas relações com a família, com os nossos filhos, com o parceiro, com o companheiro ou companheira que está do nosso lado, a questão da irritabilidade. Então, respirar fundo, contar até 3, calma. Quem foi que deixou essa toalha aqui? Quem foi que não foi? Calma, vamos respirar. Né? Outra questão que eu estou percebendo nas leituras e também no meio social é a questão da angústia, que pode ter uma relação com o constante estágio de vigilância e alerta. Estamos sempre... Você sabe que a angústia ela pode aumentar a dinâmica para uma ansiedade crônica, né? Começa a angustiar. A ansiedade crônica pode determinar em algo bem maior ainda, que é a síndrome de pânico. Porque eu sempre penso assim que o pânico, a angústia, a ansiedade, ela está presente no ser humano desde a pré-história, porque quando o ser humano, o guerreiro, o caçador, o pescador, ele se jogava na floresta em conjunto para caçar, ele tinha uma adrenalina, uma angústia, uma perspectiva e uma expectativa, melhor dizendo, muito grande, que poderia gerar angústia, ansiedade. Então, aquela adrenalina que você tem, muitas vezes, pode ocasionar ali descontrole. Então, muito cuidado também quando você se sente angustiado. Respire fundo, caminhe. Eu acho que o caminhar assim, é muito bom para a gente, porque a gente vai oxigenando o cérebro e vai pensando. Insuficiência de informações e descontrole, também muitas vezes sobre fatos, pode determinar isso, né? Tristeza relacionando-se ao isolamento. A terceira característica desse slide que vocês estão assistindo. Tristezas. Claro, quando a gente fala tristeza, a Daiane está dizendo, as pessoas entraram em depressão com a pandemia. É exatamente isso. Muitos familiares, amigos, a gente percebe que estão por um fio, né, no limite, né, exatamente, porque angústia, ansiedade, crise de pânicos e depressão. Né? Muito cuidado, então. Quando a gente fala tristeza, você pode dizer que o ser humano em si, ele carrega melancolias, tristezas em alguns momentos. Mas é perigoso, e atenção aí, ligando o sinal amarelo, quando essa tristeza for prolongada. Cuidado! De manhã, de tarde, de noite, passa um dia, passa 2, e passa 3, e essa tristeza, ela continua. Essa tristeza, ela continua. Ela é passível, sim, de tratamento, primeiramente com um psiquiatra.
tristezas prolongadas não devem ser negligenciadas, angústias, ansiedade. Doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso. De repente, ele vai acertar um medicamento que vai te ajudar a sair dessa situação. E outra, por que eu falo isso? Porque também a gente experienciou esses momentos e hoje a gente pode dizer que a gente está melhor do que estava, graças ao psiquiatra e graças também ao psicólogo. Tem gente que reluta, psicólogo é para louco, psiquiatra é para... Não, de certa maneira, todos nós estamos um pouquinho louquinhos nesse momento, meio fora da casinha, e a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Tem que olhar para a gente mesmo. Né? Então, tristezas relacionadas também a esse isolamento. Antes a gente saía para uma festinha, ia dar uma passeada, a gente desaparecia mais. Hoje, estamos mais num sentimento de desamparo, de solidão, de isolamento. O nosso social está muito limitado, né? Então, a Daiane está dizendo, né, Daiane? Precisa sim ir em busca de psicólogo e psiquiatra para ajudar os nossos familiares. Sem dúvida, a gente tem que investir na gente. A saúde mental, principalmente a nossos filhos, né? Porque eu também tenho uma filha adolescente, a Maria, que agora elas não estavam, imagina, adolescente, que é encontro com os amigos, que é um rolezinho no shopping, e aí você, de uma hora para outra, se vê limitado nesses espaços. Então, muitas vezes, temos que cuidar a saúde também dos nossos filhos. Perfeito? Vamos colocando aí os vossos comentários, depois no final ou amanhã a gente volta para analisar. O outro slide, então nós falamos de comportamentos emocionais. Agora nós vamos falar sobre comportamentos, reações comportamentais, que também nós estamos perdendo. O primeiro que eu coloco aqui, que eu percebo muito no social que eu vivo e nas leituras que eu estou fazendo, que vocês podem anotar aí, são as alterações ou distúrbios no apetite e também no sono. Então, nós, com a falta de mobilidade ou também razão de uma ansiedade maior, a gente está comendo mais. Muitas vezes, diversas vezes ao dia. Então, tem gente que está apresentando alteração no peso durante esse 1 ano e 3, 4 meses da pandemia. Então, muito cuidado com esses distúrbios alimentares, manter um café da manhã saudável, uma fruta, né? Isso todo mundo sabe, um almoço numa janta leve, tranquila, né? Então, distúrbios. E também no sono. Sono é importante a gente manter uma rotina, de chegar no nosso horário, desligar os celulares. Tem gente que não consegue mais dormir só com as luzes ligadas dos celulares para ver se alguém postou um comentário. Então, o celular não pode nem ficar perto da cama, tem que ficar longe, porque é até radioativo, muitas vezes, aquilo ali, chamando, né, muitas coisas. Então, sono profundo, fazer um exame de consciência, respirar fundo, ajuda. Cuidado, então, com os distúrbios do sono e os distúrbios da alimentação. Falava da crise de pânico, é o segundo reação comportamental, é a crise de pânico. A crise de pânico eu falo porque eu tenho experiências assim, desse que vos fala. Eu cheguei a um momento de tanto cansaço físico, emocional, de ansiedades crônicas, que eu cheguei à síndrome do pânico. Síndrome do pânico realmente é uma das piores sensações que o ser humano pode sentir, por aquele que se equipara muito com desfalecimento, se compara muito com a perda dos sentidos, você perde os sentidos, você tem medo de sair de casa, você tem medo de ir para a rua, você pode desmaiar na rua. Eu tenho aquele medidorzinho de pressão, aquele de pulso. Nossa, aquilo lá tu mede, não é medir, né? Tu vai não é mensurar, como é que se diz ainda? Não se mede pressão, você
Acho que é medir, né? Tirar aqui não é. Bom, mas ninguém se tira E aí, eu em 5 minutos dava palpitação no coração, e aí eu tirava a pressão, media a pressão para ver se eu estava 12/8. Se dava 13/8, eu já tinha uma preocupação. E a minha saída era ir para o pronto-socorro. Me leve que eu estou morrendo, falta de ar, ansiedade, sudorese, um medo tremendo de morrer. Essa é verificar a pressão, Janice, obrigado. Aferir, né? Vocês aí que são da área da saúde, né? Aferir a pressão. Obrigado pela dica. Afere, né? E, olha, é uma questão assim, meu Deus do céu. Então, crise de pânico, gente, eu não sei se vocês já foram acometidos por esse sintoma, ou tem alguém na família, ajudem, que essa pessoa precisa de medicamento e precisa de análise. Precisa de medicamento e precisa de análise. Botar para fora, falar. E ressignificar toda a existência. Eu, aos 40 anos, me deu essa crise emocional. Tem gente que aos 40 anos dá um ataque cardíaco e não tem mais volta. Eu tive que ressignificar toda a minha existência, com os meus trabalhos, com as minhas atividades, começar a dizer, não, pera, eu não consigo trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu cheguei no meu máximo, porque a sociedade, que tem, eu acho que é um filósofo alemão, chamado a Sociedade do Cansaço, ele é indiano, se eu não me engano, paquistanês, acho que é indiano, e ele é radicado na Alemanha. Esse livro, Sociedade do Cansaço, vocês têm que ler para entender. Ele fala assim que é uma tirania com nós mesmos. Nós, Janice, Dayana, nós nos cobramos demais. Nós nos exigimos demais. Não é os outros que exigem, é nós. Então, os tiranos com a gente mesmo somos nós. Então, crise de pânico, pelo amor de Deus. Ajudar a trabalhar com a respiração, né? Exatamente, Melissa. Respiração profunda. E, olha, as crises demoravam muito para mim. Demoravam de 1 hora a 3 horas. Não são crises pequenas, não são crises grandes. E a única coisa que a gente quer era o pronto-socorro médico ir lá e dizer, olha, não, o teu coração não está parando de bater, porque tu só pensa, tu está morrendo. Né? E abuso aí do álcool, né? O abuso do álcool, tem gente aí que está tomando mais, né? Ou usando substâncias aí psicoativas, né? Muitas vezes mais pesadas, né? Então, cuidar. Eu poderia elencar outras aqui. Eu pesquisei, tipo assim, conflitos interpessoais em casa. Eu acho que a violência doméstica aumentou e muito nesse período, né? Porque as convivências são mais frequentes. Aumentos de atos agressivos, né? Muitas vezes até de feminicídios, que cada pouco nós temos fatos assim que nos chocam como seres humanos, de pessoas que não conseguem trabalhar perdas na vida, né, e de um afeto, e acabam cometendo crimes que nos acabam ferindo muito, assim, nos atingindo muito. E contra si e contra os outros, tem pessoas que estão se mutilando, jovens principalmente, né, uma tentativa também de demonstrar, né, de dizer, olha, eu estou vivo, estou aqui, alguém me ajuda, né? Então, é muito recorrente isso, né? Outros aspectos que eu pesquisei, letargia também, ou agitação, ou tem gente que está ficando mais lento, ou tem gente que está ficando muito rápido, tudo, ela não para mais. Então, esse descontrole que está acontecendo, né? Episódios depressivos muito recorrentes, crise de ansiedade que pode desencadear ao pânico, estresse agudo, transtornos psíquicos imediatos, lutos patológicos, transtornos de adaptação no trabalho, manifestações de estresse pós-traumático, são todas, e principalmente transtornos de humor. De manhã a gente está com 1 hora, a gente está bem, de tarde a gente está ruim, de noite piora. Então, é muito difícil hoje a nosso controle, né? Então, nós falamos dos comportamentos e da questão, não apenas dos comportamentos, mas das questões
emocionais. Professor, qual é que seria a nossa saída, então, né? Ó, o Gilmar queria trazer, respiração é tudo, evitar acidose e alcalose. Exatamente, Gilmar querido. Querido. Depois eu vou... exatamente, Isabel querida, Sociedade do Cansaço, do Byung Chul Han. Ele eu acho que é indiano, se eu não me engano, radicado na Alemanha. Isso. Olha, esse livro aí, olha, ele fala exatamente isso que eu estou falando, Andréia, para vocês. É um aspecto assim de tirania mesmo, da gente sobre a gente mesmo. Esse filósofo valeria a pena vocês verem. Exatamente. Então, aqui, professor, já estamos na reta final. Nossa aula é rápida, né? Vocês estão anotando aí as ideias. Então, agradeço desde já. Estratégias de enfrentamento. Estratégias de enfrentamento. E aí volta nosso Foucault, volta a nossa ideia inicial da questão do cuidado de si. Então, é importante. Lembre-se, descansar entre os turnos. Eu sempre brinco dizer assim, gente, nós temos que tirar uma soneca depois de meio-dia. Não faz parte da nossa cultura. Há poucas pessoas que conseguem tirar 40, 50, ou quem sabe 1 hora dormindo depois de meio-dia. A cultura mais uruguaia, aqui, mais castelhana e espanhola, eles têm o hábito, né? Quando a gente, não sei se alguém está aqui de Uruguaiana, se alguém tem de Santana do Livramento, pode me dar aqui uma dica assim, ó. Até o comércio, depois de meio-dia, demora assim a abrir o comércio, porque as pessoas descansam, cesteiam depois de meio-dia. Então, essa prática é importante a gente ter para que a gente possa se reestabelecer para enfrentar a tarde e, quem sabe, um pouquinho mais à noite. Então, o autocuidado passa também pela questão do sono. Fazer pausas durante o expediente, caminhar 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, respirar, tomar um café, tomar um chá, isso faz parte para oxigenar, né? De preferência, um lugar tranquilo para a gente poder trabalhar bem, né? Poder também render nosso espaço. Nós que somos professores, a gente ter nosso cantinho, nossa bibliotequinha, que a gente possa se sentir também protegido e também com um bom ambiente solar, isso ajuda bastante. Então, autocuidado, evitar hábitos prejudiciais, tem gente que está fumando muito, bebendo muito, drogas, para a tentativa de fugir da ansiedade. E muitas vezes você vai entrar numa outra perspectiva pior daquela que você já está. A Janice dá uma pergunta bem legal aqui, né? Como uma professora que está 60 horas, muitas vezes 40, 60 horas dando aula, que é dona de casa, mãe, sobrevive a tudo isso, né? Com que qualidade de vida? Né? Quanto mais você trabalha, né? Mais dificuldades. É bem isso, né, Janice? 2, enfrentamento, conversar com o colega, com a mãe, com o pai, com o familiar, com o filho, ajuda. Claro que a gente não tem esse contato agora, né, mais social, mas de repente com a pessoa pelo WhatsApp, né, que você confia, um amigo antigo, uma amiga, não familiar, olha, eu estou mal, não estou muito bem, aqui a gente vai levando, né? Conversar com os colegas, trocar experiências profissionais. Quem é que está passando por isso? Então, por isso que eu estou falando aqui para 80 e poucas pessoas, certamente nós estamos juntos nessa, né? Ninguém aqui pode dizer, eu estou legal, estou bem, estou numa nice, estou tranquilo. Não, há certo sentido, todos nós estamos passando por uma questão. E eu falo aqui no slide, não se isolar, não se trancar em casa, pelo amor de Deus, coloque para fora. Porque o auto-isolamento, as pessoas estão se afastando dos seus familiares, pode se afastar também de pessoas, dos amigos, e se afastar também de profissionais que podem te ajudar. Como é o caso dos médicos, como é o caso dos psicólogos, dos terapeutas, que eles estão aí para ajudar a gente, né?
temos que compreender muitas vezes que pode ser algo passageiro que vai melhorar, ou muitas vezes pode piorar se a gente ficar recluso, né? Então, conversar. Outra, gosto muito dessa palavra, que é uma palavra muito utilizada, né, hoje em dia. A palavra resiliência. Olha, se eu desse a palavra para vocês aqui, para vocês contarem a história de cada um de vocês aqui, daquilo que passou e superou na vida, daria uma história tremenda de fracassos, de derrotas que o professor Djalma, que o Pedro, que o Paulo passou lá do interior, dos sofrimentos que a gente tinha, mas a gente foi superando. Então, eu acho que a palavra resiliência é a possibilidade de tudo isso que nós passamos, ainda como está ali a imagem no slide de vocês, do asfalto, da dureza, do calor, sobressair ainda a vegetação e a rosa, a flor. Eu acho que isso é muito importante, essa palavra. Resiliência é a capacidade de você superar, sair desse fundo do poço. Então, anote essa palavra, é muito, muito importante isso, né? Sair, superação é a palavra. Cuidado com o seu corpo. Olha, gente, aqui eu estou chovendo no molhado. Cuidar do corpo é fundamental, porque as atividades de alongamentos, de caminhada, evita o estresse, evita, por exemplo, cada vez que você corre um pouco, caminha um pouco, diz que o próprio cérebro injeta, né, nele mesmo a serotonina, alguma coisa que é um estimulante, um calmante, que oxigena. Então, as práticas ou até pode ser em casa mesmo, ou caminhando, de manhã, quem sabe, 20, 30 minutos, ou no final da tarde, isso ajuda muito, né? Botar faz parte da rotina. E eu falo para vocês, porque eu também, sempre é um esforço, né? Mas uma caminhadinha na quadra, quem sabe ajuda a gente ali a pegar um sol, né? Faz bem, né? Evitar, que legal, evitar excesso de informação. Gente, anota essa aqui. Às vezes, temos que desligar um pouquinho as nossas redes sociais, nossos celulares, porque nós estamos aí, muitas vezes, sendo intoxicados por informações. Intoxicado por informações. Consumimos muitas notícias, diferentes tempos do dia. Sabe que o Twitter, muita gente tem o Twitter. O Twitter me parece que é aquele rio do Heráclito, né? Que cada vez que você entra, as notícias as águas já são outras, né? Porque cada pouco tem uma notícia e muitas vezes você quer se manter atualizado. E aí, só que tem um problema sério nisso. Você acaba, eu dizia um amigo meu, muitas coisas é pornografia. Pornografia quer dizer que é uma notícia que não vai te contribuir muito. A morte do MC não sei o que se atirou. Aí você fica pensando numa tragédia que aconteceu lá. E que tem que ser coisas assim que a gente tem que fazer, tipo, uma triagem para que... Tem gente, inclusive, já se tratando, fazendo tratamento em casas especializadas para desintoxicação tecnológica. Ele não consegue mais, a pessoa não consegue mais sair do celular, sair das redes sociais. É Twitter, é Instagram, é TikTok, não sei o que é isso, é Facebook, é muita coisa, não tem como dar conta. Não tem como dar conta, tá bom? Cuidar, então, das informações pode disparar a ansiedade. Tente se informar apenas, eu estou tentando fazer isso, 2 vezes por dia, de manhã, né, para ver o que aconteceu à noite, e quem sabe, antes de dormir, aí fazer um filtro daquilo que realmente nos interessa, porque senão a gente vai pirar realmente. As últimas 3 características, já passei para vocês, é
fazer as coisas que realmente você gosta. Vai ajudar muito. Que nos dê prazer. Eu tenho um sociólogo que depois eu posso passar no grupo, que se chama Nunzio Ordini, que é um sociólogo italiano, que escreveu a utilidade do inútil. Por favor, se alguém tem aí, se me confere se é Nunzio Ordini, a utilidade do inútil. É um livro que vocês têm que ler também, porque ele fala: buscai tudo aquilo que a sociedade considera inútil. Porque ali está a felicidade, ali está o bem-estar, ali está... Porque muitas vezes nós centramos tanto no trabalho. Claro que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar para a subsistência. Nós trabalhamos de manhã, tarde, noite, de madrugada. Trabalhamos tanto que esquecemos, muitas vezes, daquilo que nos faz bem, que muitas vezes fazer uma comida, fazer uma sobremesa, fazer uma chimia, fazer uma compota, fazer uma conserva, assistir um filme, um seriado, ouvir uma bela música, ler um bom livro, e assim fazer aquilo que nos dá sabor, sabedoria, sapore, sabor. Rubem Alves, tá aí, ó, a Lucas está dizendo, ó, não se ordine a utilidade do inútil. Obrigado, Andréia. Acho que até disponível está aí na rede social, valeria muito a pena que ele fala exatamente sobre isso, da importância daquilo dos museus, importância das bibliotecas, importância de formar os seres humanos, não apenas robôs. É legal demais, é apaixonante, Andréia, Lucas, valeria a pena. Então, outra, alimentar a sua alma, como professor, uma espiritualidade com meditação, um budismo, com a religião que você acredita, entrar em contato com a sintonia do além. Nós somos seres transcendentais, temos contato com o transcendente, estamos sempre olhando para o horizonte e estamos sempre querendo voltar para o infinito. Vocês não têm essa sensação? Sim, todos nós temos essa sensação de infinito, sensação de transcendente. Olhamos para o horizonte, olhamos para o infinito das ondas do mar e nos elevamos. Somos nós, somos humanos. Tá? Já dizia o teólogo, tem um teólogo que chama, me fugiu o nome dele agora, a História do Sagrado, Rudolf Otto, já dizia que os próprios neandertais já tinha uma manifestação do transcendente, que eram tão antigos, eram parte de hominídeos que foram extintos, os neandertais. Eles tinham a sensação do transcendente. Eles eram velados, acocorados, para transcender numa outra esfera. Então, todos nós temos essa abertura para o transcendente. Alimentar a alma com espiritualidade, com livros, com literatura, com música, isso tudo alimenta a nossa alma. O problema é que a nossa alma hoje está bem pequenininha, está bem mortinha. O que nos anima, alma vem de ânima, que nos dá vida, nos dá entusiasmo. A palavra entusiasmo, anote aí, Intel significa que tem Deus dentro de si. A pessoa que é entusiasmada tem Deus vibrando dentro do seu ser. Há pessoas que têm desânimo, desanimados sem almas, desanimados. Perfeito? E o autocontrole, a moderação, os gregos falam muito da sofrosine, né? Sofrosine. O contato com a natureza é importante, né? É importante. A alma está poluída, exatamente. É verdade. Então, autocontrole. E aí, dentro disso tudo, é possível ser feliz
através do cuidado de si, claro, quanto mais cuidado de si a gente tiver, maior também a felicidade. Mas vocês vão perceber no nosso curso aqui, que vocês estão anotando, estão participando aqui do nosso curso. As minhas queridas alunas da extensão, os alunos da extensão, e também da DCG presencial, que seria, né? E também do nosso polo UAB, né? Dos nossos polos de Jaquirana, de Gramado, de Faxinal do Soturno e também lá em Mostardas, vão perceber que nosso objetivo aqui é uma vida melhor, mais feliz. Porque a felicidade, vocês têm que entender que não é um simples estado, uma disposição mental. Uma fruição de aspecto de apenas de uma alegria momentânea. Não, felicidade é uma construção objetiva, concreta, de uma existência que começa pelo cuidado de si e vai se alastrando. Perfeito? Joia? Barbaridade, passou tão rápido que não vi. 1 hora. Cláudio, ele faz a pergunta assim, os neandertais e os bozotais permanecem a mesma família? Eu diria assim, que muitas vezes tem seres humanos, que não vou citar aqui, pode melindrar alguém, tem ser humano que não chegou aos homens sapiens sapiens, eles ficaram nos neandertais, eles são bárbaros, eles não entendem que vivem em sociedade, eles são homofóbicos, eles são racistas, eles são contra tudo aquilo que eles acham diferente deles. Então, sim, tem gente que são neandertais, né, que não evoluíram a um estágio de racionalidade de ser humano. Então, nós temos que... Vai passar tudo isso, vai passar como passa um cálculo renal na bexiga. Quem é que escreveu isso? Eu acho que até o Paulo Coelho escreveu isso. Esse momento vai passar como se passa um cálculo renal, né, no canal da uretra para ser expelido. Com dor, com sofrimento, mas vai passar. Perfeito? Gostaram da aula? Muito bom! A Fabiana sabe o que é cálculo renal também, né, Fabiana? É da família, né? A Fabiana é minha sobrinha. É da família, todos nós, né? Vai ser sofrido, né, Sandra? Mas vai passar esse momento. Vai passar, nós teremos um momento mais de comunhão, de diálogo, de horizonte melhor, de democracia, de liberdade de expressão, de saúde mental e física. Todos nós queremos, né? Obrigado, Laís. Obrigado pela participação de vocês. Eu estou me despedindo. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer alguma perguntinha. Temos ainda 2 minutinhos. Estamos encerrando. Como é que vocês estão bem aí? Cris, querida. A Cris vai passar, né, Adna? Vai passar. Esperança de dias melhor. Claro, com certeza. Até isso. Beleza? Raixa. Boa aula, leve. Claro, a nossa aula tem que ser leve, né, Isabel? Tem que ser leve. Melissa. Exato, vai passar que nem o arco-íris. Obrigado, Fábio, pela presença. Boa noite, muito obrigado. Gratidão, a Thaís está dizendo. E essa aula também fica ali ali no nosso canal, né? E aí também fica no Moodle para as pessoas assistirem se precisar. Obrigado, Bruna.